Na Band FM, quem ama não esquece. Poucas pessoas no mundo podem dizer que vivem o que eu vivo. Eu sou uma pessoa diferente, mas é uma diferença que eu rezo todos os dias para que eu não tivesse. É uma diferença que pode transformar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo num verdadeiro inferno. Desde que eu comecei a entender um pouco sobre a vida, eu me sinto uma pessoa condenada. Não que eu já seja exatamente, mas as chances são grandes. Calma, deixa eu começar do começo e explicar direitinho a minha situação, porque tudo deve estar parecendo confuso demais para quem está me ouvindo, né? Eu venho de uma família amaldiçoada por uma doença chamada doença de Huntington. Uma doença hereditária, ou seja, que passa de geração em geração, que é rara e é sem cura. Os sintomas dessa doença começam por volta dos 30 e tantos anos, quase 40. No começo a pessoa tem uns tremores, começa a ter alguns movimentos involuntários e aí com o passar do tempo ela perde totalmente os movimentos e não consegue mais andar, falar e nem engolir. É aí que começam também as alterações mentais. Perda de memória, falta de capacidade de pensar direito, até que aos poucos ela vai definhando. E passa a ficar confinado numa cama para sempre, precisando de cuidado integral de uma outra pessoa e de médicos também. Geralmente, quem tem a doença de Huntington morre depois de uns 15 anos. 15 anos que os sintomas começam a aparecer e acabou. Bom, como eu disse, é uma doença hereditária e infelizmente, a minha família é portadora dos genes. Quando a minha mãe morreu, ela já estava há algum tempo na cama. Além dela, eu tive 2 tias-avós e um primo que também tiveram a infelicidade de serem sorteados nessa loteria triste. Mas existe esperança. A doença é hereditária, mas não quer dizer que obrigatoriamente todas as pessoas da família vão ter. A chance é de 50%. Como a minha mãe teve, eu tenho 50% de chance de também ter. E é com essa realidade que eu vivo. Hoje eu tenho 30 anos. E cada dia que passe, eu me sinto mais próxima de descobrir se eu vou ter ou não uma vida normal. Se eu vou poder envelhecer tranquilamente ou se eu vou ser mais uma da família a enfrentar essa desgraça. Hoje em dia existe um exame de sangue que nós podemos fazer que já pode dizer se somos ou não portadores desse gene, se vamos ou não desenvolver a doença no futuro. Mas até hoje, eu não tive coragem de fazer esse exame não. Dá para entender, né? Eu tenho 2 realidades possíveis. Ou eu faço o exame correndo o risco de saber que eu vou adoecer e já fico deprimida desde já, ou eu vou vivendo, vou aproveitando a vida como eu posso e quando acontecer, eu penso sobre o assunto. Para muita gente, pode ser uma decisão fácil de ser tomada. Para outros como eu, impossível. O que eu sinto é que se eu decidir fazer o exame, eu vou saber agora se eu vou ser uma pessoa feliz ou não daqui para frente. Se eu souber que eu vou ficar doente, eu nunca mais vou conseguir ficar em paz. Na dúvida, eu prefiro ser feliz hoje, né? Tendo a dúvida, eu prefiro me agarrar na esperança, entende? Só que essa minha certeza, essa minha vontade de não querer saber do futuro, começou a ficar ameaçada há um tempo atrás. Há 5 anos eu conheci o André. E para resumir, a gente se apaixonou perdidamente desde o primeiro beijo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz por estar amando pela primeira vez na minha vida, eu fiquei triste porque eu sabia que o certo era ser sincera com ele desde o começo. Nossa, Fabiana, eu
não sei nem o que te dizer, que barra. Não é fácil, André. Não é fácil. Só eu sei o que é viver a vida inteira com esse medo. Mas você não tem mesmo curiosidade? Você poderia fazer esse exame e acabar de uma vez com essa agonia. Ou aumentar ainda mais, né? Será? Curiosidade eu tenho, claro, mas eu já pensei muito e eu prefiro não perder o que eu tenho hoje, sabe? Eu prefiro deixar a vida me levar. Acho que eu aprendi a viver assim, nessa realidade. É isso. Eu prefiro me agarrar nos 50% de chance que eu tenho de não ter nada disso do que, quem sabe, perder até isso, né? Olha, você é muito forte, muito. Eu, sinceramente, não sei como eu ia viver se fosse comigo. Eu acho que eu não aguentaria ficar nessa dúvida que você tem. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E se eu tiver mesmo essa doença, ai meu Deus, vai ser muito difícil. Mas eu penso que Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar, né? Só que, André, eu te falei tudo isso por um motivo. Apesar da gente estar muito assim no comecinho do nosso namoro, eu acho que é mais honesto você saber onde está se metendo, né? Se isso que a gente está vivendo agora for pra frente, bom, você não precisa ficar comigo. Se você quiser terminar tudo agora, eu juro que eu vou entender você, eu juro mesmo. Fala bobagem, vai. Eu te amo. Fabi, eu tô com você. E você não vai ter nada. Tudo vai dar certo. A gente vai ficar junto pra sempre. E a gente vai ficar velhinho. Da melhor forma possível. Junto, nós dois. Você vai ver. O nosso namoro foi seguindo e ficando cada vez mais sério. E o André aprendeu a respeitar a minha vontade. No começo ele não se conformava que eu não queria fazer o bendito exame para saber se eu teria ou não a doença. Mas ele entendeu a minha decisão e passou a me apoiar incondicionalmente. Ele sempre dizia que só quem sofria com isso é que poderia ter uma opinião. E se a minha opinião era aquela, ninguém tinha nada a ver com isso. E nem o direito de falar nada, afinal, ninguém sabia como eu sofria. Cada dia eu amava mais aquele homem. E por essa atitude dele, eu tinha cada vez mais certeza de que ele era mesmo o homem da minha vida. Com ele ao meu lado, eu conseguia ter a vida praticamente normal. E pela primeira vez na vida, eu conseguia simplesmente viver sem pensar no futuro. Com ele, pela primeira vez, eu me sentia feliz. Poderia até ser uma felicidade momentânea, mas era uma felicidade plena. Uma felicidade que eu nunca pensei que eu fosse capaz de sentir diante daquela sombra que eu tinha na minha vida. A gente conversava bastante sobre o meu problema e eu via que ele tinha muito medo. Às vezes, parecia ter até mais do que eu, sabe? Ele tentava não demonstrar. O foco dele sempre foi dar apoio e deixar claro, sabe, que não se importava com o que acontecesse, que ele ia estar do meu lado. Assim como meu pai ficou ao lado da minha mãe até os últimos dias dela. Eu e o André começamos a falar de casamento 1 ano depois da gente começar a namorar. Mas o casamento envolvia outras questões. Questões delicadas que precisavam ser discutidas antes da gente dar aquele passo. E questões que eram um ponto muito difícil para mim e que podiam acabar colocando um ponto final no nosso relacionamento. Eu entendo o seu ponto, Fabi. Mas nada te impede de ter um filho. Nada. Sua mãe mesmo teve você antes de começar a ter os sintomas. Ela sabia que poderia acontecer e correu para engravidar antes. O problema não é ter filho. Eu sei que eu posso, eu quero até. Aliás, eu quero muito ser mãe, mas eu tenho medo. Tenho medo de ter um filho e daqui um tempo começar a ter os sintomas e saber que eu vou morrer. Que eu vou perder tudo. Que eu não vou ver ele crescer, se desenvolver. Medo de ter um filho e ele ter que assistir a mãe dele morrendo. Eu sei, eu entendo, mas e além de tudo, André, o que mais me dá medo acima de tudo e qualquer coisa é ter um filho e passar pra ele essa doença maldita, entende? Você entende o meu dilema? Eu entendo você. Eu acho que essa é mais uma coisa que eu não posso opinar, né? Só você pra saber, só você pra decidir.
e sem você fazer o exame para saber se você vai ter a doença. Bom, não tem muito mais o que a gente fazer. Era uma coisa muito difícil para mim, porque o sonho da minha vida era ser mãe. Mas eu tinha tanto medo. Eu achava que não era justo ter um filho sem saber se eu ia viver, se eu ia morrer. Ter ou não um filho era uma das coisas que mais me tirava o sono. Mesmo com tudo isso, o André mesmo assim quis casar comigo. O primeiro ano de casamento foi um sonho e a gente aproveitou cada segundo juntos. Mas agora chegou um momento do impasse. Eu tô com 30 anos e eu sei que daqui a pouco tudo aquilo que eu tento não pensar muito pode acabar acontecendo. Eu posso simplesmente ir envelhecendo sem ter nenhum sintoma ou eu posso acabar sentindo tudo. E aí, eu vou saber que eu também estou condenada. Como outros familiares, como a minha mãe, a ter aquele destino horrível. Pode acontecer em breve, a qualquer momento. E daqui pra frente, cada dia que eu acordar, vai ser um dia de angústia. Sabendo disso tanto quanto eu, sabendo que eu tô chegando no limite para descobrir a verdade, que eu tento fugir a minha vida inteira, o André tem mudado um pouco. Ele também está ficando inquieto porque, apesar de até hoje ele ter me respeitado bastante, a verdade é que ele também quer muito ser pai. Ele continua dizendo que eu tenho o direito de escolher e que ele vai respeitar tudo que eu quiser. Ele continua dizendo que eu não preciso ficar pressionada com essa situação, mas mesmo sem querer, mesmo sem perceber, ele está me pressionando. Ele pressiona porque eu vejo nos olhos dele o que ele quer. Me pedir que mude de opinião. Às vezes a gente até conversa sobre isso e ele não consegue evitar. A vontade sempre acaba falando mais alto, né? Eu não queria tocar mais nesse assunto, Fabi. Mas eu me sinto correndo contra o tempo. A gente já falou tanto sobre isso, André. Como é que eu vou pôr um filho nesse mundo se eu nem sei se eu vou continuar aqui pra cuidar dele? Eu também, sabe? Eu também queria mais do que tudo ser mãe. Eu sempre quis, mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo de estar sendo irresponsável e de fazer uma bobagem. E se a gente fizesse esse exame de uma vez, hein? Eu não quero saber. Não, eu não quero. Eu não quero saber se eu vou ficar doente, eu não quero isso. Isso é uma coisa muito bem pensada e decidida, entende? É meu direito de não saber nada e tentar viver em paz. Eu sei, claro. Só você para decidir uma coisa como essa. Mas eu já vou sofrer tanto se acontecer. Me deixa ter um pedaço seu. Um pedacinho nosso. E se ele nascer com essa maldição? Não vai, Fabi. A gente nunca vai se perdoar, André. A gente tem que ter um pouco de fé, sabe? A gente tem que pensar positivo. Pensa bem. A gente não tem mais tempo. Você precisaria engravidar agora para dar tempo, caso você venha ter algum sintoma. Mas e se você não tiver nada? E se for saudável para sempre? A gente vai ter aberto mão de ter um filho por nada. Esse filho pode te dar mais alegria do que tudo nesse mundo. Amor, você merece ser feliz. Você mais do que ninguém. Como se já não bastasse todos os medos e aflições que eu tenho na vida. Eu ainda tenho que lidar com isso. Eu não sei. Sinceramente, não sei o que fazer. E eu me sinto tão pressionada de todos os lados. Pelo André, por mim mesma, pela família que tanto pensa como ele, pelos vários amigos com várias opiniões diferentes. Pelo meu pai que diz que a minha mãe também tinha essa dúvida, mas que nunca se arrependeu de ter engravidado e de eu ter nascido. Cada um tem um conselho, cada um tem uma coisa para falar, mas ninguém sabe o que é viver o que eu vivo, ninguém sabe. Eu quero ser mãe. Meu Deus, eu quero muito. E parando para pensar, eu não tenho raiva da minha mãe por ela ter engravidado, por eu ter nascido. Mesmo que ela soubesse na época que eu poderia nascer doente,
E mesmo sabendo que ela não viveria para cuidar de mim para sempre, eu não tenho raiva dela, não. Ela me colocou no mundo. Ela me deu a vida. Eu não odeio ela por isso. Mesmo vivendo uma vida difícil e sabendo que tudo pode ser ainda pior daqui para frente, eu não tenho ódio. Mas eu também não sei se eu quero isso para o meu filho. Eu não sei. Por outro lado, eu fico pensando no André. Ele aguenta tanta coisa. Ele está disposto a segurar uma barra tão grande por mim. E a única coisa que ele me pede é para ser pai, só isso. Eu não consigo mais ignorar o sonho dele. O André é um homem tão maravilhoso. Ele merece ser tão feliz. Eu não consigo ficar em paz sabendo que eu estou tirando isso dele, entende? Consegue entender o meu dilema? Consegue entender? Cada dia que passa pode ser um dia a menos. E o que eu sinto é que a qualquer momento eu vou enlouquecer.